Vem cá, seu pobre nojento. Você pegou a batata frita. Você me come. Vou comer, ó. Meu filho, olha que eu trouxe pra você aquela batata que é cara, que você gosta. Agora divida com seus amigos que vir. Nossa, que batata frita deliciosa. Aquele menino tá me olhando. Se ele vir tacar pegar, eu vou quebrar ele no pau e vou comer minha batata. Eu tô morrendo de fome. Faz tantos dias que eu não como nada. Me dê esse salgadinho aqui, por favor. Vem cá, seu pobre nojento. Você pegou a batata frita. Você ficou. Vou comer, ó. Essa minha capelava pela isso, seu nojento. Eu comi a batata frita e não te dei nada. Calma, rapaz. Você tá precisando de ajuda? Sobe aqui que eu vou te levar no médico. Por que você tá me ajudando? Porque o bem se paga com o bem, não se paga com o mal. Tá vendo?